Outro argumento referiu-se a uma ideia que Sócrates havia anteriormente proposto, no sentido de que todo o conhecimento real é reminiscência, uma lembrança no cérebro físico. A alma deve ter existido e deve ter tido conhecimento de uma natureza específica, antes de ter sido unida ao corpo. E a evidência disso é o fato de compreendermos coisas como justiça, beleza, igualdade de espírito e assim por diante. E essas ideias não se originam da percepção dos sentidos, portanto, elas devem já ter estado integradas no conhecimento da alma. As percepções sensoriais, ouvir sons, ver que algo é vermelho ou preto, que outra coisa é alta ou baixa, todas são ideias comparativas, meramente baseadas nas percepções, e não se pode desenvolver ideia de beleza, justiça, moralidade e assim por diante. Portanto, conhecimento e ideias devem ter uma fonte diferente. Além disso, se a alma existia antes do nascimento e de forma independente, então ela também não pode morrer com o corpo. Sobre nosso conhecimento, antes de nascer. Em busca da sabedoria, do Sri Ram, é um trechinho desse livro, Encontrando a Morte como um Amigo. Bom dia para vocês, bom domingo. Vamos então aí chegando nesta live, experiências transpessoais na vida cotidiana. Hoje eu vou falar com a Sandra Dorta, que já entrou aqui, tô vendo ela. Bem-vindo a todos. Vou pedir para todos que estão chegando por aí para enviar o aviãozinho, convidar pessoas para esta live, É só ir clicando aí no enviar, no azulzinho, e a gente vai convidando mais e mais pessoas para esse bate-papo sobre experiências transpessoais, histórias, o que a pessoa descobriu, como que integrou, como que se traduz esse termo transpessoal, tão maravilhoso, que eu adoraria que fosse muito mais acessível para outras pessoas, no sentido de as pessoas saberem desta possibilidade, Então, queria agradecer aí ao espaço, a Lubrate, uma live inspirada no Caminhos da Realização, do Jean-Yves Lilup, dos medos do eu ao mergulho do ser, onde eu fiz um estudo lá no Colégio Internacional dos Terapeutas. E eu li esse texto maravilhoso, que nossa vida é frequentemente um acordeon que se abre e se fecha, e algumas vezes estamos num estado de consciência, experiências transpessoais nos abrem de um só golpe. Existe o perigo de não conseguirmos mais fazer o elo entre a consciência anterior e a nova consciência, porque daí alguma coisa foi quebrada, e isso que pode acarretar até em alguns casos de esquizofrenia, pessoas que viveram uma experiência transpessoal brutal e não conseguiram integrá-las. Então o terapeuta deve aprender a integrar esse estado de consciência ao estado normal. Esse é o papel do terapeuta. Meu nome é Sandra Ti e eu sou terapeuta. E todos os atendimentos, então, eu tenho como objetivo aí integrar, seja uma desavença aí na família, seja um problema do trabalho. Às vezes no cotidiano a gente tem histórias e conta histórias, e o terapeuta tem aí esse papel de integrar, Óbvio que nesse caso no Lilup ele fala de uma experiência transpessoal brutal, mas a gente integra coisas do dia a dia também. Graças a Deus a gente não tem experiência transpessoal brutal
tempo todo, né? Eu sou criadora do Te Cuida, um canal feito para lembrar que você é a pessoa mais importante. Bem-vinda, Shirley, obrigada da presença de todos. Então eu vou convidar agora para chegar aí na live, né? Nessa manhã de domingo maravilhosa, a Sandra. Deixa eu puxar aqui a Sandra. Sandra, tô te enviando. Sandra, minha... Ainda não tinha feito live com uma xará. Chamando a Sandra para entrar na live, então, só você chegar aí. Isso. Seja Olá, muito bem-vinda. Gratidão. obrigada, Xará. Como estão as coisas por aí? Bem, bem, gratidão pelo convite. Que bom, que bom, que bom. Sandra, prazer em te conhecer. Obrigada aí pela conexão que foi feita para eu chegar até você, né? Obrigada para a Julotúmulo. A Lu também. A Lu também falou que te conhece, minha terapeuta, enfim. Sim, E sim. queria te agradecer, pedir para você se apresentar rapidamente aí para as pessoas aqui da Lubrate. Então, eu sou psicóloga, psicoterapeuta transpessoal, pós-graduada na Lubrate, né? E estou clinicando aí há um pouquinho tempo, uns 32 anos, que é a minha formação. Atendo adolescente, adulto, casais, família, né? E também a área da saúde. Eu trabalho com pacientes oncológicos, doenças crônicas e instrutora de mindfulness aí, certificando e trabalhando com a meditação dentro do contexto terapêutico. Que bacana, que bacana. Muito bom. Eu também adoro a clínica. Tem muita coisa para fazer, né, na transpessoal, mas a clínica é uma paixão, eu acho. Não sei. É muito, muito. Eu acho que para mim é de alma, assim. Isso. E fala para mim que história que você trouxe de experiência transpessoal na sua vida para compartilhar aqui com as pessoas que estão assistindo. Uhum. Então, eu acho que isso foi alguns anos atrás. Eu era clinicava, filhos pequenos, casamento, e eu trabalhava como psicóloga junto a um grupo de apoio à criança com câncer e atendia crianças e adolescentes. E uma demanda assim de muito sofrimento, de muita perda. Eu conduzi um grupo de pais enlutados, né? E era assim, eu dou conta, né? Eu era meio assim, pode deixar que eu dou conta. Então tinha que, né, acolher essas famílias, ir em velório, acolher desde o início do diagnóstico, e eram crianças e adolescentes, e eu perdi vários pacientes ao longo desse caminho, porque eu fiquei 10 anos. E num determinado dia, eu simplesmente de madrugada acordei inteirinha com o meu corpo tremendo, realmente foi uma sensação horrível, assustadora, apesar de eu ser uma psicóloga clínica, eu achava que eu estava uma oitava acima por isso, né? Que eu nunca iria passar por isso, e eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Foi assustador. Eu fiquei a noite toda assim, e no dia seguinte eu acordei muito estranha e eu fui parar num pronto atendimento, né, no hospital, e aí o médico falou, era um cardiologista que estava de plantão, ele falou, você teve uma crise de pânico. Eu falei, o quê? Ele falou, você teve uma crise de pânico. E a partir daí, Sandra, eu fui ter que olhar para isso. Ter que... E para mim foi um despertar, eu falo que foi uma crise de emergência espiritual, porque foi um despertar. Né? Não é por quê, foi para quê a minha pergunta, entendeu? Mas foi muito assustador para mim. Então hoje, quando eu recebo um paciente com pânico, com transtorno de ansiedade, eu sei o que ele está falando. Eu sei fisicamente o que ele está falando. Porque as sensações, elas são assustadoras, né? E aí eu fui para a terapia transpessoal, de abordagem transpessoal na época, e foi uma pessoa que me acolheu e me ajudou a me abrir para essas sensações. Porque o paciente, a crise aumenta porque você tem medo de sentir medo. Você tem medo daquelas sensações e você começa a fazer uma evitação. Quando, na verdade, nós precisamos nos abrir para essas sensações e deixar vir.
Eu falo isso para os pacientes, mas assim, esse é o trabalho. O que está acontecendo aqui? Né? Que sensações são essas? Né? E aprender a lidar com esse desconfortável. A gente não lida com o desconfortável. Né? Então, eu acho que foi um despertar e foi uma mudança de nível de consciência, porque realmente eu acho que eu estava vivendo no automático e sem perceber que eu tenho limitações, que eu sou um ser humano, né? Que lidar com a dor do outro, com a perda, com crianças, com adolescentes e pessoas que a gente fazia um vínculo, né? Sim, então, né? Não tem como você não fazer, né? E ali parece que eu tinha que ter uma neutralidade para estar ali, né? Então, acho que essa foi o meu grande despertar, né? Foi um processo, né? Que culminou em várias mudanças na minha vida. E alguns anos depois, eu fui fazer a formação em transpessoal. E você fez a formação na Lubrate? sim, sim. Então, e você sabe que não é uma formação que a gente fica lá sentado escutando o professor falar. A gente mergulha, né? E aí foi muito intenso, porque todas as técnicas, né, a gente aprende, né? A gente vivencia isso no corpo, né? E aí, eu acho que meu terapeuta nunca trabalhou tanto na vida quando eu fiz a pós, porque eu levava tudo que acontecia ali para terapia, e daí também eu fiz em 2014, e foi um processo, assim, belíssimo, de despertar de consciência, e também de descobrir vulnerabilidades, minhas fragilidades, né? Porque a formação de psicólogo, você vem de uma formação, a faculdade te passa uma coisa um pouco engessada também. Você, né, você tem que dar conta, e assim, a gente é um ser humano, então hoje eu sou muito mais compassiva comigo, né, com a minha dor, com o meu sofrimento, com a minha fragilidade, do que antes, né? A gente está participando e fazendo parte, né, Sandra, de uma transformação que acredito que em breve a psicologia vai mudar, né? Vai integrar tudo isso também. Mas isso é um processo, a gente sabe, e tudo no seu tempo. Agora, muito interessante a tua fala, porque você teve uma experiência transpessoal brutal de um só golpe, como fala no texto do Lilupe, né? É verdade, foi assim, eu entendo que foi uma crise de emergência espiritual, porque eu poderia ter ficado só no sintoma, né? E eu cheguei a ir, né, na época, é assustador, num psiquiatra, era uma psiquiatra, e eu não me adaptei à medicação, eu não quis, e quando eu voltei, eu falei, olha, eu não vou tomar. Ela falou, tá bom, você tá por conta e risco. Eu falei, ok. Então eu disse assim, respirei e falei, tá, eu vou fazer o meu caminho. Né? E aí eu fui fazer terapia, foi um processo de olhar para tudo isso, de olhar mesmo, né? Aonde eu me enrijeci, aonde eu estava, né, sem entrar em contato com as coisas, só cuidando do outro, né? Então, assim, eu acho que foi um processo e a transpessoal foi fundamental, porque essa psicóloga, ela era, né, de orientação transpessoal. E aí que eu me apaixonei e fui buscar esse caminho para integrar. Eu já tinha algumas coisas junguianas, já fazia grupo de estudo. Então, descobri Jung na faculdade e me apaixonei. Né? Falei, quem é esse cara aí? Não para mais. E você falando disso me lembra uma coisa que às vezes eu trato também, oriento, né? Pessoas que querem emagrecer, por exemplo. E aí eu falo, olha, a primeira coisa é você sentir fome, né? Voltar a sentir fome, porque hoje em dia, com a abundância de alimentos que a gente tem, tudo bem, é uma dádiva desse tempo, mas a facilidade de acesso, mesmo que não seja uma comida tão saudável, enfim, é muito alta. E aí a gente não tem oportunidade mais de respeitar o corpo no sentido de que tem fome, né? Primeiro vem a fome, depois come. Então eu falo assim, a gente... Ou então, por exemplo, a gente foi treinado a não ouvir o corpo de jeito, começando do básico, né? Do básico. O sono, por exemplo, eu tenho sono, tomo um café.
Onde já se viu, né? Isso. Você está indo contra a corrente. Eu tenho sono, eu preciso descansar, eu preciso parar, nem que seja 10 minutos, e dar esse descanso, porque eu não sou uma máquina, né? Eu sou um corpo físico que. Eu Outro acho que texto há que eu uma estou lendo desconexão. fala que o nosso corpo é hedonista, né? Ele quer ser cuidado, ele quer ser amado, ele quer Sim, prazer. sim, e quando eu falo para você por conta desse despertar, foi isso. Acho que eu não estava, né, entrando em contato. O que eu estou sentindo aqui? É doído cuidar de tanta perda, né? É Sim, difícil perder um paciente querido. É difícil estar ali, né? O paciente morreu, era chamada. Você tem que ir lá falar com a família. Quer dizer, entra eu. Então, né? Eu fiz um monte de defesas para não sentir. E aí meu corpo veio e falou: você vai sentir tudo agora, né? Você vai foi, sentir tudo, você vai aprender. foi guardando, guardando, não vou sentir agora, não vou sentir agora, não vou sentir agora, até que chegou uma hora, puf, e a conta chegou. Então, assim, foi um despertar e sou grato, né? Bendita crise, né? E, Sim, e, e eu sinto que quando eu trago a mindfulness também para o campo terapêutico, é isso, né? A gente ajuda o paciente a lidar, a ser mais mindfulness, estar mais atento e parar de evitações, porque a gente evita, né? A gente tem né, uma fuga da experiência. Gente, tudo que é desconfortável, bem, você quer se safar, né? Então a gente vai fazendo, né, evitações, quando na verdade a gente tem que acolher isso, né? sim. Acolher esse sofrimento. E na pós, o meu TCC foi meditação e imaginação ativa com mulheres com câncer de mama, né? Despertar o saudável. Foi um trabalho belíssimo que eu fiz numa ONG em Valinhos, Rosa e Amor, e trabalhar com essas mulheres também, né? Tão machucadas, né? Foi assim de uma experiência e de um convite lindo assim para elas olharem o quanto que essas técnicas de meditação e imaginação ativa, né, fizeram a diferença, sabe? De elas dormirem melhor, de elas entrarem em contato com o sofrimento, de elas se acolherem com mais compaixão. Então, assim, foi lindo o TCC, foi um trabalho lindíssimo, né? Então, a transpessoal é querida, né? Assim, eu acho que hoje eu trago a transpessoal para o consultório, mas também a meditação, a mindfulness para o consultório, né? Porque mindfulness, as pessoas às vezes confundem um pouco. Mindfulness não é meditação, né? Mindfulness, ela é uma habilidade, né? De estar presente intencionalmente, né? Estar atento intencionalmente àquele momento, sem julgamento, desenvolvendo atitudes de abertura e curiosidade. E nós podemos, é uma habilidade que pode ser aprendida e treinada através da meditação, né? Então, esse estar mindfulness é traduzido, porque é uma palavra inglesa, atenção plena. E nós não estamos, né, Sandra? A gente passa 47% do nosso tempo divagando. Isso é comprovado cientificamente. Então, metade da nossa vida, nós não estamos aqui. Uhum. Se eu te perguntar hoje, ou para todo mundo que está nos assistindo, onde está a sua atenção agora, talvez não esteja aqui. Ela está nos ouvindo, mas ela não está sentindo esse corpo ancorado aqui, sentado, né? Não está, né? Porque a nossa mente é passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro e odeia a presença, né? Sim. Então a gente passa divagando aí o quanto que a gente tem que trabalhar esse estar presente na vida, até por conta que eu acho que faz muito link com a transpessoal quando a gente fala do reis, né? Razão, emoção, E sensação, intuição, né? É você estar mesmo alinhando. O que eu estou sentindo aqui? Né? Quais são as sensações que estão presentes? E aí vem a intuição para ampliar esse todo, né? Então, o uhum. reis, que é esse eixo da experiência, e tem tudo a ver com mindfulness, que é você estar na experiência.
aberto a tudo, né? Então, quando a Sagioli fala, nós temos que limpar a nossa consciência de vigília, de pensamentos, do lixo mental, para a gente abrir espaço para a gente acessar outros níveis de consciência, é fundamental, esse estar no aqui e agora, né? Então, não é tão distante da nossa vida, que quando a gente fala teoricamente, as pessoas falam, ai, mas o que é isso que ela está falando? Então, assim, é o nosso dia a dia, o quanto a gente está desconectado mesmo, né? Da nossa respiração. Ainda bem que a gente não precisa dar comando para a gente respirar, porque senão a gente já tinha... Morria. Porque a gente não tem... morria, né? Ela acontece naturalmente, porque, né, a gente nasce respirando e vai... né? A respiração faz parte de nós, né? Nascemos e morreremos com ela. Então, assim... É isso, é estar presente, né, nesse momento, no aqui e agora. E você, hoje, você continua com esse trabalho com o paciente oncológico, com o enlutado? O que você acredita que você tenha mudado de lá para cá? Hoje eu não estou mais na instituição, né? Era uma ONG. Hoje eu continuo atendendo no meu consultório, então hoje pacientes oncológicos continuam, né? Acolhendo, fazendo esse trabalho com pais enlutados também, clinicamente, né? Uhum. E o quanto que é fundamental, né? A palavra aceitação. A aceitação eu aceito o que é, não o que eu gostaria que fosse, né? Então, a aceitação, as pessoas falam, ah, tá, então eu tenho que... Travou? Voltou. Tá. Então, aceitar não é gostar do que você está vivendo. Alguns pacientes brigam comigo e falam, agora eu tenho que... Não é gostar do que você está vivendo, mas é aceitar esse momento porque ele já está presente. Você brigar... Aceitar uma morte física, aceitar uma separação é difícil. Isso, né? Mas com certeza. E contra essa aceitação, em primeiro lugar, não resolve, não é muito lógico, né? A gente percebe muitas vezes a criança da pessoa ali presente, né? A criança não na inocência, mas talvez na birra, né? No momento de... E não aceitar, além de não resolver, não ajuda, né? Mas realmente não é uma coisa fácil, né, Sandra? Não é uma coisa... Não, eu acho que a aceitação, ela passa por... Lembra Elizabeth Glover-Ross, que trabalha com isso, né? Uma das pioneiras nisso. Ela fala que para a gente aceitar, primeiro, a gente nega. Isso não está acontecendo comigo, não é possível, não é possível, vamos... Né? Depois o paciente barganha com Deus, olha, se eu não estiver sentindo isso, não, olha, eu vou fazer isso. Aí ele sente muita raiva, porque a raiva faz parte desse processo, né? Porque não, a raiva vem no sentido assim, ó, mas não era bem isso que eu queria, né? Não é assim que eu queria estar me sentindo, né? Depois vem a tristeza, o entrar em contato com esse luto, com essa dor, com esse sofrimento, e aí eu aceito. Então a gente passa por esse processo de aceitação nesses vários momentos que você trouxe, uma separação, a perda de um emprego, a perda de um ente querido, uma doença, uma dor física. A todo momento a vida está nos trazendo pedras no nosso caminho, né? E como é nos abrirmos para isso? A aceitação, ela tem a ver com flexibilidade psicológica. É um ego, né? Vamos trazer a transpessoal, é um ego flexível. É um ego que se adapta àquilo que está acontecendo, né? Me dá muito mais possibilidades. Quando eu aceito, isto é o que é, me abre um campo de possibilidades para eu lidar com recursos que eu já tenho aqui. Mas se eu brigo com isso, ou se eu me esquivo, ou se eu me distraio, porque quando eu estou passando por um sofrimento, às vezes eu vou para comportamentos compulsivos, de compensação, de distração, tudo para aliviar esse sofrimento.
né? Quando o papel, quando o convite que eu sempre faço aqui é vamos nos abrir para isso, que é o que eu fiz lá, né? Lá atrás, quando eu fui pega com um transtorno de pânico. Falei, gente, o que é isso aqui que está acontecendo comigo? Foi assustador, mas eu tive que me abrir para eu entender o que eu estava fazendo comigo mesma. O que meu corpo estava querendo dizer, né? E a partir daí foi um caminho. Às vezes o cliente, paciente, enfim, pode pensar assim, mas você não sabe porque você não está passando por isso. Você falar é fácil, né? Quero ver fazer, mas é como você falou, você viveu essa experiência, né? E cada um, né? Independente disso, cada um tem a sua experiência, né? Cada um teve o seu desconforto, a sua crise, enfim, determinados graus, né? Cada um acessou um grau para a realidade, enfim, que só cada um mesmo viveu. Mas sabe como a gente lida com isso, Sandra? Com a palavra que chama-se humanidade compartilhada. Humanidade compartilhada é assim, ó. Eu não sou diferente de você. A minha dor é a sua dor, nós estamos todos conectados. Porque quando a gente traz que só a gente está sofrendo, é muito pesado. Mas quando a gente se coloca que outras pessoas que passam em situações assim como você se sentem assim, você não está só na sua dor, né? Então isso nos conecta, né? Isso chama-se humanidade compartilhada, faz parte de alguns itens da compaixão. Compaixão, empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Isso. Compaixão e a autocompaixão é isso, né? Eu me acolho, eu me abraço com amorosidade diante do meu sofrimento, sabendo que outras pessoas passam por isso também quando se sentem assim. Mas às vezes a gente é muito duro com a gente, né? A gente é bastante carrasco, né? A gente fala palavras amorosas e acolhe o amigo que tá passando às vezes pela... Não, amigo, calma, vai ficar tudo bem. Mas conosco, meu Deus, a gente é um militar, a gente tem aquele lado muito carrasco, né? Sim. Então, acho que é bastante importante, até com o nosso corpo, com as nossas dores, com as nossas sensações. A gente é bastante duro conosco, autocrítico, né? Julga-nos, a gente se julga. Então, a autocompaixão vem para isso, para nos abraçar, né? Às vezes precisa realmente do trabalho do terapeuta para desenvolver essa autocompaixão, esse auto-perdão, né? Esse autoacolhimento. E quando a gente aprende a se acolher, se perdoar, se compadecer, a gente aprende a enviar isso para o outro também, né? Aí, então eu estou sofrendo isso e quando eu me acolho melhora e eu consigo passar isso para o outro. A compaixão parte desse pressuposto. Primeiro, eu preciso me acolher com amorosidade, com gentileza, com bondade amorosa, para daí eu conseguir acolher o outro, né? E não é o outro que está passando por processo de fome, às vezes é o outro do nosso lado, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade de lidar com a nossa mãe, com o nosso familiar, com o nosso marido, com o nosso filho, né? É o próximo mais próximo, né? Amar o próximo, às vezes, é uma pessoa que está realmente bem próximo, dentro de casa. E a gente... Por quê? Porque ela nos gera desconforto, porque a gente não sabe lidar com aquilo. Então a gente vai evitando, né? Vai fazendo evitações, né? Esquivas, né? Esquivas experienciais, a esquiva da experiência. Ai, não, deixa pra lá. Mas hoje a gente trabalha ajudando o paciente a ser menos evitativo, né? Menos autocrítico. Às vezes também, como tem esses processos, né? Lógico que a gente tem que ir para aceitação, mas também não precisa pular as etapas, né? Às vezes a gente pode incentivar a pessoa, olha, entra nessa tristeza, chora. É isso. É o que tem para fazer hoje. Vamos lá.
Eu tô aqui. É quando a gente trabalha, né, isso em transpessoal, a gente fala assim, traz isso para o corpo, né? Como que é essa tristeza aí? Onde ela se manifesta? Que cor ela tem? Me traz, né? Traz isso, né? Traz. Então, eu acho que a forma que a gente trabalha é muito nesse sentir, né? Nesse ancorar a razão, a emoção, a sensação, a intuição a todo tempo, né? A gente está trabalhando esse eixo da experiência, né? E É, que isso tem e muito caso com mindfulness, muito. muito. É, muito e muito também com esse trabalho de a gente treinar o nosso dragão, né? De colocar o dragão, que é o ego, né, ali do lado, andando junto com a rédea curta. Ele vai soltar fogo realmente quando for uma coisa necessária para nos proteger, porque a gente também não pode matar o ego, porque ele nos protege de abusos, ele nos Sim, protege sim, ele de ataques, ele nos protege da violência verbal, né? Ele serve para proteger, mas é uma forma de esse dragão ser mais controlado, ser mais domado, domesticado e tal. E eu acho que esse estado de presença é justamente o ego vai fazer o trabalho dele, que é tentar desestabilizar, mas a gente vai trazendo aqui para o estado de presença e isso vai ficando um eu acho pouquinho por vez mais fácil. eu sinto que quando a gente fala desse... O ego é uma estrutura psíquica, um construto mental importantíssimo, mas esse ego ele tem que ser flexível mesmo, né? Ele tem que se adaptar às situações. Um ego rígido, né? Ele vai ter mais dificuldades, né? E quanto mais esse indivíduo estiver integrado, presente no aqui e agora, muito mais possibilidades se abrem para ele. Né? Por isso que a gente trabalha muito esse estado mindfulness, que é essa habilidade que ela pode ser aprendida, né? Ser treinada e praticada, de estar presente intencionalmente aqui, lidando com o que está. Porque as pessoas me falam, nossa, meditação, nossa, eu vou parar minha mente? Mas nunca na vida você para uma mente. A mente é um macaco louco, né? Ele pula de galho em galho. Você não vai deixar a mente em branco nunca. Por isso que a gente trabalha muito estar na presença do desconfortável, porque às vezes você senta para meditar com o que está do jeito que está. E vai vir. Você vai lidar com tristeza, os pensamentos toda hora vão estar passando, a gente vai trabalhando, né? Habilidades atencionais, de foco, de concentração, de respiração, habilidades atitudinais, e habilidades que vão nos permitindo lidar com essa mente. A mente nunca vai ficar tranquilíssima, porque isso é uma utopia, né? A gente precisa aprender a lidar com essa mente. A gente trabalha muito em mindfulness, a decisão cognitiva, que é pensamentos são só pensamentos, não são verdades absolutas. Né? Eu sou um observador do meu pensamento. Eu estou aqui dizendo, eu estou tendo um pensamento que eu sou uma porcaria, que eu não dou conta de nada. Mas quando a gente se funde, a gente fala, eu sou isso mesmo. Olha se meu pai, se a minha mente trouxe, né? Então a gente trabalha muito com essa desfusão, esse observador externo. Que a PNL fala, mapa não é território. Ela fala que a gente não é o que a gente pensa, o que a gente pensa não é a verdade. A gente projeta muitas vezes. E essa observação do eu, né, da consciência para esse pensamento, que é belíssimamente treinado através do mindfulness, é você olhar para esse pensamento e falar, será que é? Ou será que eu estou pensando? É muito Isso. Então, incrível assim, isso. e você começar a lidar com uma realidade, né? Com uma situação real, e aprender que será que isso é real ou é uma crença, uma distorção, né? Então, essa é uma habilidade que mindfulness te ajuda muito a desenvolver. Né? Maravilhoso, maravilhoso. Gente, eu queria agradecer todo mundo que está entrando aí na live.
enfim, prestigiando aqui esse bate-papo gostoso nesse domingo de manhã. Queria saber se alguém tem aí alguma pergunta para fazer para a gente, para essas duas Sandras que estão aqui. Deixando aí essa mensagem, né? Que você me fez lembrar, Sandra, um filme que eu adoro. Gosto muito de indicar ele, que é o Mais Estranho que Ficção. Você assistiu? Não. Chama Mais Estranho que Ficção. É a história de um cara que ele está vivendo a vida dele lá, ele é fiscal da Receita, né? E aí, de repente, ele começa a ouvir a voz da cabeça dele falar o que ele vai fazer. E aí a voz fica falando. E aí ele acordou, escovou os dentes, estava indo para o trabalho, não sei o que lá. E aí ele fica ouvindo aquela voz e a voz acerta tudo que ele vai fazer. Ele acha aquilo estranho. E aí ele pegou e comentou com o amigo dele, falou, você está ouvindo? E ele falou, não. E aí a voz uma hora fala assim para ele, mal sabia ele que aquele seria um presságio da sua morte eminente. Aí ele descobre que ele vai morrer, que a voz fala, tudo que a voz fala acerta, e agora a voz falou que ele vai morrer, ele vai morrer. E aí, enfim, aí o filme, assim, sem dar spoiler, ele descobre que ele é personagem de um livro que vai morrer. Entende? Vai para terapia, a terapeuta diagnostica como esquizofrenia, né? Mas ele fala, não é esquizofrenia. Ele vai para um autor de livro para tentar ajudar ele. Aí o autor fica, será que é um drama? Será que é uma comédia? E não sei o quê. Então é um filme que fala sobre isso, sobre a consciência, né, que a gente tem, né, mas que a gente esquece de que vai morrer. E o quanto que nós temos muitas vozes dentro das nossas cabeças mesmo. Isso, sobre essas vozes. Muitas vozes, né? Vozes punitivas. E quando a gente está num transtorno de ansiedade, num transtorno de pânico, meu Deus, esses gatilhos, esses pensamentos são assustadores. Né? Principalmente por conta das sensações físicas, eu vou morrer, aqui isso daqui vai piorar. Quer dizer, é muito gatilho, muito, né? Olha, então eu sinto que... O Tuca falou assim, eu que o diga. E eu acho interessante como que essa voz é tratada em determinados tipos de tratamento. Alguns tratamentos vão falar assim, vamos silenciar essa voz. Toma um remedinho aqui e você vai parar de ouvir essa voz. E a transpessoal fala, vamos ouvir essa voz. Isso, vamos acolher. Vamos acolher o que você está sentindo. Vamos fazer vamos desenho. Acolher o que você está sentindo. Isso, acolhe, desenha, ouve. Sente no corpo, né? Sente. Por mais assustador que seja, deixa isso vir. Porque isso tem uma mensagem. Esse corpo tá tentando falar alguma coisa para você. Né? Onde você contraiu tanto que agora você precisa tremer inteira para... Né? Então, assim, eu acho que algumas... Né, a transpessoal ela faz isso, a mindfulness faz isso, né, enquanto abordagem também no sentido de se abra para sensações, para pensamentos, para sentimentos. Não tenha medo de estar diante do desconforto. Como eu posso lidar com o desconfortável? Que é aquilo que eu falei, a todo tempo a gente é ensinado a fazer uma esquiva das nossas experiências. A gente, né, assim, eu não vou lidar com isso agora. Deixa pra lá. Né? Deixa pra lá. Só que isso vai aumentando, é roupa suja pra lavar depois, eu brinco, né? Porque depois a coisa... Então, assim, eu acho que é um caminho despertar, se transformar... E o que eu acho, sempre estou dizendo isso para os meus pacientes, todos os recursos, Sandra, estão dentro de nós, não estão fora. Todos, né? todos. Todos. Nós nascemos capacitados com todos os recursos para lidar com a nossa vida, mas nós nos desconectamos dessa fonte por conta das demandas externas, né? Das exigências, das pressões, do piloto automático.
né? Esse é o famoso Isso, piloto automático. é, Eu engato e vou. O piloto automático, gente, ele não é ruim, tá? Hoje ele automatiza várias funções nossas e agiliza a nossa vida. é, Só que ele, se a gente põe ele na ação todo o tempo, a gente está fazendo isso sem sentir. A gente come sem sem sentir o sentir o sabor da sabor. comida, né? Os texturas, a gente come assim televisão, a gente conversa com amigo falando no celular, é o multitarefas. E a gente acha que nós estamos abafando sendo multitarefas, né? A gente acha que é e não é. O cérebro não É, trabalha em multitarefas, né? não. E o Ele não mindfulness, trabalha. outra coisa que ele fala, assim, nesse caso da voz, é observa a voz, né? Observa. Isso, observa esses pensamentos que surgem, né? Entra em contato. Sim, a Aqui, Tuca ó. dizendo, não sabemos. Não Uhum. sabemos nos conectar com nós mesmos, e é isso que a Sandra está dizendo. Isso é possível de aprender. Existem várias técnicas, uma delas é o mindfulness, mas a transpessoal também tem outras técnicas, enfim. O importante é Sim, eu acho que estar buscando o autoconhecimento, estar olhando para si, estar interessado em si, né? Estar se dando esse presente, né? Porque a gente merece terapia, né? Eu falo assim, eu vou dar essa frase do Selton Mello, né? Do Sessão de Terapia. Ele, nas entrevistas dele, ele fala assim, a gente merece terapia. Sandra, mas olha, é o tempo verdade. voou, gente do céu. Nem percebi aqui de tão maravilhoso, Verdade. que gostoso. Precisamos Ah, conversar mais vezes. vamos, vamos. Quando quiser, me chama lá no teu Instagram. Também tem o Te Cuida, a gente pode marcar outra conversa, porque é isso, é maravilhoso. Eu sou encantada em falar desse assunto. E eu gosto de compartilhar isso, porque eu tenho certeza, né, que aqui alguma pessoa ouviu o que a gente falou e tocou e parou para pensar, e é isso, é só isso o objetivo dessa live. Ou então ela vai atingir alguém que vai assistir no gravado ainda, né? Com Então, certeza. E assim, ó, é isso. um convite que eu quero fazer, em outubro, dia 19, do 10 até 7 de dezembro, eu faço uma jornada aí, um programa de qualidade de vida Mindfulness de 8 semanas, online, totalmente online, e é um convite, né, para a gente praticar, para a gente aprender a meditar, né, chama Programa de Qualidade de Vida baseado em Mindfulness de 8 semanas, porque não dá para a gente desenvolver uma habilidade em um dia, né? Então a gente vai ficar 2 meses juntos aí, uma vez por semana, 2 horas, e é bem legal o programa e aprender várias técnicas psicoeducativas, não é só meditar, meditação é uma delas, né? Para aprender a lidar com a nossa mente, as nossas emoções. E assim, diminuição de transtornos ansiosos, depressivos já é comprovado. E a gente faz todo esse alinhamento também com a transpessoal, porque a gente não elimina nada do que a gente foi construindo, né? Então, tá tudo aqui dentro enquanto terapeuta, né? Então, esse é o convite. Eu vou abrir aí o evento, acho que hoje pelo Instagram, daí quem ou me manda um direct, quem tiver interessado, é totalmente online para atingir o maior número de pessoas, para que as pessoas possam realmente serem ajudadas e perceber que todos os recursos já estão dentro de nós, não precisamos de ninguém. Está tudo aqui, a gente só precisa acioná-los, entrar em contato, se permitir, né? É isso. Eu te agradeço muito, muito mesmo, um bate-papo maravilhoso, que o Tuca fala assim, que pena, já vai acabar, já, é uma live com gostinho de quero mais, quinta-feira tem mais, quinta-feira às 9 horas da manhã, vai ter outra live, outra história maravilhosa, e se Deus quiser, estou aqui às quintas e aos domingos às 9 horas da manhã, graças a Lubrate, graças à confiança aí da Vera Saldanha, nossa mestra maravilhosa, para compartilhar, para trazer as pessoas aí através de histórias, a gente se reconhecer, a gente ganhar novas consciências, né? E é esse aí o objetivo. Eu te agradeço muito, muito, muito mesmo e espero que a gente Obrigada, tenha querida. outras conversas como essas. Muito, muito obrigada. Obrigada, querida, pelo convite. Adorei estar aqui com vocês. É sempre bom falar disso
e trazer a nossa experiência, né, como ser humano, né, além da profissional, né? Saber que a gente também tem as nossas dores, né? É isso aí. Sandra, Um super beijo. beijo. Beijo, querida. Tchau. Obrigada, Obrigada a gratidão. você. Tchau.